Bem-vindo à quinta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. Nesse 12º episódio, os alunos Emanuel e Maria Clara conversam com o Dr. Leandro sobre os bastidores do emagrecimento, ciência, saúde e corpo. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou o Emanuel, essa é a Maria Clara, alunos do Colégio Portinari Pretoriano. E hoje a gente está aqui com o Dr. Leandro Michelin, médico endócrino. E a gente veio fazer um bate-papo com ele. E para começar, conte um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória na faculdade, o que te fez escolher ser endócrino. Boa tarde, é um prazer aí poder bater um papo com vocês. Minha trajetória na medicina, desde a idade de vocês, assim, que eu estava no ensino médio, eu sempre quis ser médico, nunca tive dúvida em relação a isso. Minha dúvida é o que fazer se eu não passasse na faculdade, né? Mas graças a Deus isso não aconteceu. E até na minha época era um pouquinho mais complicado, né? Porque eu tenho conversado bastante com Maria Clara, que por coincidência ou não é minha filha. E então, por exemplo, hoje a gente tem um grande número de faculdades de medicina que na minha época não tinha. Então você acabava ser o primeiro hoje. Grande crivo era o vestibular, né? Hoje eu brinco e digo que para você ser médico hoje em dia basta seu pai ter dinheiro para pagar sua mensalidade. Aí o grande crivo hoje dentro da medicina vai ser a residência médica. Então o grande vestibular hoje para mim dentro da medicina não é mais o vestibular que vocês vão fazer daqui 2 anos. Vai ser para quem for fazer medicina 6 anos depois, quando acabar a faculdade. Aí é que o bicho pega, é ali que vai separar as crianças dos homens, né? Mas assim, eu sempre quis ser médico e nunca tive dúvida, gosto muito do que faço. Ao longo da faculdade, dos 6 anos, eu pensei em algumas áreas, isso é muito comum. Quando a gente está dentro da faculdade, você vai passando por diversas áreas, né? E aí você de repente se encanta por uma área, você pensa em fazer aquela área, e depois você passa por outra, até que tudo isso vai amadurecendo, né? E no final do 6º ano, você acaba tendo que decidir que área você vai seguir. Eu sempre decidi para a área clínica, nunca gostei muito de cirurgia. E aí dentro da área clínica eu tinha dúvida, por exemplo, entre a endocrinologia e a cardiologia. Mas depois, com o passar do tempo, acabei optando pela endocrinologia e não me arrependo. É uma área que é muito boa, gosto muito do que faço. E por exemplo, é muito gratificante, né, ver os pacientes, por exemplo, perdendo peso, melhorando diabetes. Não que as outras áreas não sejam, mas é uma área que eu gosto bastante. Tanto que hoje em dia existe bastante gente que fala que eu sou médico, não sei o quê, mas também não tem, por exemplo, uma especialidade, não se especifica em alguma coisa por conta da residência médica, né? Que dizem que é mais difícil até do que um vestibular. Sim, eu diria hoje que a residência realmente é difícil, porque aumentou bastante o número de faculdades, então aumentou bastante o número de médicos, mas o número de vagas de residência não aumentaram. Por que motivo? Um dos motivos é que, por exemplo, o residente, ele é pago pelo governo. Então existe uma bolsa que o governo tem que pagar. Então você, o médico residente, você já é médico, você vai ser pago pelo governo para estudar. Consequentemente, a gente sabe que a situação do país, independente de lado político, está difícil, então não tem verba para nada. Então é muito mais fácil para um governo abrir uma faculdade de medicina em que uma empresa privada vai abrir uma escola, vai, né, captar mensalidade e vai formar um médico, do que abrir uma residência médica em que ele vai ter que botar a mão no bolso e pagar o salário dos médicos para estudarem, né? Então, realmente, tá muito mais difícil. Porque antigamente, se você tinha, né, por exemplo, se você tinha 1.000 alunos disputando 100 vagas, hoje você deve ter uns 5.000 alunos disputando as mesmas 100 vagas. Então, acaba sendo mais difícil. Mas realmente, assim, quem quer ser médico precisa ter residência. Dependendo da área, não tem como, né? E existem algumas adaptações. Tem um pessoal que às vezes não consegue passar na prova ou opta, às vezes, até por não fazer, e faz algumas pós-graduações e tentam atuar na área, né? É um pouco temerário isso, mas infelizmente acontece. Porque o ideal é que atuasse na área quem realmente fosse o especialista, né?
Sim. E, doutor, agora mudando um pouco o cenário, assim, de falar de faculdade, de provas, assim, a gente sabe que você mexe com monjar, essas coisas, assim, e isso hoje em dia tá muito, assim, vamos dizer, em alta, assim. Hypado. Hypado. E eu queria perguntar, assim, como é que o monjar funciona no nosso metabolismo de uma forma mais simples de entender? Tá. Então, o monjaro é a tirzepatida, né? Tirzepatida é o nome da substância. Ela o pessoal chama popularmente de caneta emagrecedora. A primeira que teve mais fama, assim, que acabou, de certa forma, chamando a atenção foi o Ozempic, que é a semaglutida, que é uma outra substância. Esses remédios, eles são análogos de hormônio. Então, por exemplo, o Ozempic, que é a semaglutida, ela age em um hormônio só, que é o GLP-1. A tirzepatida, que é o monjaro, age em 2 hormônios, o GLP-1 e o GIP. Por exemplo, qual é a grande diferença, por exemplo, do monjaro e do Ozempic? Como o monjaro age em 2 hormônios, ele consegue ter um poder de emagrecer maior com menos efeito colateral. De que forma? Ele consegue inibir a fome, ele age inibindo um pouco a fome, ele induz no organismo você ter saciedade, que é comer e ficar satisfeito, e por agir no GIP, coisa que a semaglutida não faz também, tem um pouco de, assim, usando um termo mais para vocês verem, como se ele também conseguisse aumentar um pouco o metabolismo e queimar um pouco a gordura. Então ele vai agir nessa forma. Doutor, agora estendendo um pouquinho mais para a sua área de muito tempo atuando nessa área, no caso, você vê alguma diferença, tipo, de médicos formados na sua época, não chamando de velho, formados na sua época e os formados agora, você vê alguma diferença, tipo, na tomada de decisões, na diagnósticos mais rápidos, mais lentos, como você vê isso? É difícil dizer pelo seguinte, né? Por exemplo, o que eu vejo hoje é que como você tem um número maior de faculdade, você tem mais médicos, né? Eu não tenho muito contato com o pessoal, assim, recém-formado, mas, assim, por exemplo, a gente sabe que tem, assim, a questão... Por exemplo, quando a pessoa, ela se forma, ela procura um mercado de trabalho, né? E aí ela vai, por exemplo, dar plantão, ou ela vai trabalhar num posto de saúde. Então eu vou pegar o cenário assim do pronto atendimento, que, por exemplo, a gente tem aqui na cidade o pronto-socorro municipal, que é da prefeitura, e o pronto atendimento da Santa Casa, que acaba atendendo convênios e particulares. Houve uma época que eu fui durante bastante tempo diretor da Unimed, e houve uma época que eu fui diretor, assim, e fiquei responsável um pouco pelo pronto atendimento ali da Santa Casa, que a Unimed, de certa forma, ela tem uma certa responsabilidade lá na seleção dos médicos. E o que eu vi, assim, é que o pessoal recém-formado, que quando você não tem residência, eles têm mais dificuldade do que na minha época, né? Então, assim, provavelmente porque... assim, a gente sabe que as faculdades, né, quando elas abrem, elas têm dificuldade um pouco na contratação de professores, né? Falta um know-how, né? Tá começando, como tudo na vida, você tá começando, não dá para você comparar com uma faculdade, por exemplo, centenária, né? Quando eu entrei na faculdade, que eu fiz faculdade de medicina na USP em São Paulo, eu entrei em 1996. A minha turma já era a 84ª. Então, já haviam 83 turmas antes de mim, né? Então, já haviam sido formadas 83 turmas de medicina antes de mim, isso a gente está falando em 96. Agora, se comparar uma faculdade que tem esse know-how como a que abriu ano passado, é covardia, né? Não tem nem como comparar. Então, claro, o aluno que se forma acaba tendo mais dificuldade. O Emanuel falou um pouco, perguntou, na verdade, sobre se você acha, assim, que os médicos atualmente, os médicos mais antigos, assim, eles têm alguma diferença, assim. E eu também queria perguntar se você vê, hoje em dia, alguma diferença dos diagnósticos dos pacientes, tipo, se há mais frequência de, por exemplo, pacientes com obesidade
ou diabetes do que antigamente? Bom, a gente tem visto que a obesidade e o diabetes, né, que ele está um pouco interligado, porque se você ganhar peso, você tem maior chance de ter diabetes, né? E isso tem tido um maior número de diagnósticos porque a cultura mudou um pouco, né? Por exemplo, na época dos meus avós, o pessoal trabalhava muito no campo, era um trabalho mais braçal, e hoje em dia é um trabalho mais sentado, então aumentou o sedentarismo, o pessoal comia melhor, hoje em dia é muito fast food, consequentemente aumenta o número de pessoas obesas, aumenta o número de pessoas obesas, aumenta o número de diabetes, então acaba hoje, tanto a obesidade quanto o diabetes acaba sendo uma epidemia, né, no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, realmente, o número de diagnósticos aumentou. Acho que também muito, nem tanto por questão de ser assim, né, por ser médicos mais novos ou médicos mais antigos, mas porque o mundo mudou, né? Os hábitos mudaram e, consequentemente, vieram piores consequências, como a obesidade e o diabetes, e aí aumenta o número de diagnósticos, né? Doutor, quais são os principais riscos que você vê das problemas que as pessoas trazem ao usar esses medicamentos, essas canetas emagrecedoras por conta própria? Então, aí você falou uma coisa muito importante. O problema é o uso por conta própria. Porque assim, o remédio em si, ele é um remédio que foi feito para ser usado em paciente diabético. Ou seja, o paciente diabético, ele é um paciente de risco. Então, você não pode dar qualquer remédio para um paciente diabético. Então, isso já mostra que o remédio é seguro, né? Porque se não fosse seguro, você não podia dar para um paciente diabético. Só que o remédio, existe uma máxima que diz que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai usar o remédio por conta própria, ela vai fazer as coisas da cabeça dela. Então, vamos pegar, por exemplo, a tirzepatida. A gente tem, vamos assim dizer, um range terapêutico, um espaço para trabalhar em termos de dose que começa em 2,5 miligramas e vai até 15 miligramas. Então, a dose mínima é 2,5 e a dose máxima é 15. Então, o pessoal que faz esse uso por conta própria, eles fazem de que forma? 99,9% é via Paraguai. Por que via Paraguai? Porque para comprar aqui no Brasil precisa de receita, né? E se você comprar com receita, você não vai conseguir aumentar a dose de acordo com a sua cabeça. Só que do jeito que é feito via Paraguai, o remédio ele vem concentrado, então ele vem, por exemplo, 15 miligramas em 4 doses, então aí a pessoa, o pessoal que vende ensina até como que aplica as doses de 2,5, 3, 4, 5, e a pessoa vai fazendo as coisas da cabeça dela. Então, ela aplicou hoje, ela perdeu peso, semana que vem ela mantém a dose, na semana seguinte, se ela não perder, ela aumenta a dose. E aí existe uma coisa que eu vejo no consultório que eu acho muito engraçado, que parece que existe uma competição, porque vamos imaginar que você vai lá, aí você fala assim, nossa, mas eu perdi hoje só 1 quilo essa semana. Eu falo, tá, né? Daí eu respondo, não, mas tá muito bom. Não, mas não sei quem lá vê na internet que perde 10 quilos por mês. Eu falo, tá, mas primeiro precisa ver se isso é verdade. Segundo, se for, cada pessoa é de um jeito. Se isso realmente for verdade, 10 quilos por mês não é saudável para ninguém, né? Então, assim, as pessoas, elas acabam hoje em dia se pautando muito no que elas veem na internet. E aí começa a virar um samba do crioulo doido, né? Fica, aumenta a dose, diminui a dose, aí começa a ter mal-estar. E aí começa a macular um remédio que é muito bom. Porque daí, hoje em dia, a gente tem, né, assim, um mundo voltado para likes, para engajamento, para curtida. E o que dá view, o que dá notícia, o que dá ibope, é coisa ruim, né? Então, se você tem lá uma pessoa que passou mal com a tirzepatida, seja por qual for o motivo, aquilo vai tomar uma escala muito maior, porque aí vão divulgar e aí vai ter um monte de like, um monte de coisa. É igual a história que houve da pancreatite. Existe chance de ter pancreatite com a tirzepatida, com o Ozempic? Existe. Existe sim, mas não é, assim, do ponto de vista de incidência em estudo científico, é muito baixo.
Só que começou a veicular na imprensa como se fosse comum, como se a gente, vamos dar um exemplo, eu que lido com isso no dia a dia, como se de 10 pacientes que eu tivesse passando, um tivesse pancreatite. Isso não é verdade, né? Então, existe um certo exagero, mas muito também por conta disso, porque as pessoas ficam fazendo as coisas da cabeça, né, se automedicando, aí tem efeito colateral, aí fala, e aí acaba, de certa forma, maculando mesmo um remédio que é muito bom, né? Por isso que não deve ser feito uso de forma assim, automedicação, né? Por isso que até esse remédio no início das canetas emagrecedoras não era necessário receita. Então as pessoas podiam ir direto na farmácia e comprar. Justamente, né, começou a haver esse tipo de problema da automedicação que as autoridades sanitárias exigiram que houvesse a receita. Então no Brasil só pode comprar com receita. Mas não sei se felizmente ou infelizmente, aqui no Brasil a gente tem fronteira com o Paraguai. O Paraguai é um país, assim, eu diria, diferente do normal, né? Então aí abriu essa brecha aí pro pessoal poder fazer esse tipo de coisa. E falando assim, acho que você entrou numa pauta muito importante, assim, num assunto muito importante, de que hoje em dia acho que tudo muito é influenciado por redes sociais, tudo, muita gente posta mentira na internet e muita gente acaba caindo, acreditando. E eu também queria perguntar, você disse sobre pancreatite e tudo, eu queria perguntar se, por exemplo, quando uma pessoa ela começa a usar muito o Monjaro, assim, ela acaba ficando dependente do Monjaro? O organismo dela acaba ficando dependente ou não? Não. Então, esse conceito de dependência é um conceito que eu explico muito para os pacientes no consultório. Então, é assim, ó, vamos por etapas. A obesidade, ela é uma doença crônica, certo? Dentro da medicina, a gente entende que a obesidade, ela é como a hipertensão, ela é como diabetes, ou seja, doenças que não têm cura, que têm controle, né? A obesidade, a gente daí não está falando da pessoa que está 7, 10 quilos acima do peso, porque ficou ansiosa, compulsiva, e aí engordou, e aí pode, tudo bem, tomar, seja o Monjaro, o que for, perder peso e depois fazer a retirada do remédio. Então, assim, tem gente que, assim como, por exemplo, paciente que é hipertenso vai precisar tomar o remédio pro resto da vida, tem gente, às vezes, que vai precisar tomar o remédio pro resto da vida, não porque está dependente, mas é porque precisa. Então, vamos supor, se o Emanuel vai lá no consultório do cardiologista e a pressão está 17/10, ele toma um antihipertensivo. Aí ele fica 6 meses com a pressão 12/8. Se ele parar o antihipertensivo e a pressão voltar a subir, não significa que ele está dependente do remédio. Significa que ele precisa do remédio, que ele não curou, porque é uma doença crônica que não vai curar, né? E mesma coisa pode acontecer o seguinte, você pode pegar um paciente com 120 quilos, que aí ele vai usar Monjaro, ou Ozempic, e aí ele vai perder peso, ele vai chegar nos 70 quilos. Aí a gente vai tentar fazer uma retirada, um desmame. Se ele voltar a ganhar peso, não é que ele está dependente do Monjaro, é que ele tem uma doença que não é curável, entendeu? Um exemplo que eu dou para isso é paciente que faz cirurgia bariátrica. Eu tenho bastante paciente que fez cirurgia bariátrica, emagreceu bastante, mas depois de 5, 4, 6 anos acaba me procurando porque começa a ganhar peso de novo. Por quê? Porque às vezes volta a fome, volta a ansiedade, e aí às vezes precisa de um remédio para ajudar, né? E isso não é dependência, que realmente é uma doença que não cura, né? E aí você precisa dar o suporte para isso, né? Doutor, agora puxando mais uma área fora da área da estética, das canetas emagrecedoras, existe muito na internet mitos sobre o metabolismo, sobre o nosso metabolismo. Isso daqui faz mal, isso daqui faz bem. Qual que é o mito mais errado, mais errôneo que as pessoas sempre caem, que você percebe? Mito sobre o metabolismo? Eu não consigo emagrecer porque eu tenho tireoide. Entende? Porque assim, tem um problema de tireoide, né, que é hipotireoidismo, que é a falta do hormônio da tireoide, que pode levar um pouco de ganho de peso, pode, por exemplo, dar um pouco de retenção de líquido, pode lentificar um pouco o metabolismo, mas assim, a pessoa não vai engordar 30 quilos por conta da tireoide, também não vai conseguir deixar de emagrecer por conta da tireoide. Então, se ela vai lá e tem um hipotireoidismo, por exemplo, e ela vai
comigo, com outro endocrinologista, tem às vezes cardiologistas que tratam, ginecologistas, acertou a tireoide, ela, tomando remédio, os exames estão normais, ela é uma pessoa como outra qualquer, ela volta a ser, assim, a gente diria, eumetabólica, normal. Então, daí, às vezes, ela fala, mas eu tenho problema de tireoide, eu não consigo emagrecer por causa disso. Isso não é verdade, né? E é uma coisa que muita gente fala, e não estou dizendo que a pessoa está mentindo, mas é aquela história, uma ideia que é falada muitas vezes acaba se tornando verdade, independente de ser verdade. Então, esse é o maior mito. Até eu vi que você é corintiano, né? Eu também. E eu lembro que, né, na minha opinião, o melhor jogador que eu já vi jogar, e eu vi jogar porque é da minha idade, que é o Ronaldo Fenômeno, foi encerrar a carreira no Corinthians. E quando ele chegou lá, ele tava gordinho, né? E ele jogou muita bola assim, e foi falar, ele não emagrece porque ele tem problema de tireoide. Não tem nada a ver, ele não emagrecia por qualquer outro motivo, mas não era porque tinha problema de tireoide, não. Sim. E agora perguntando sobre uma outra coisa também. Você acha que como médico, você acha que deveria existir ou existe, não sei, um limite ético, assim, de que as pessoas deveriam usar manjar? Então, por exemplo, eu queria emagrecer, mas você vê que essa pessoa não precisa emagrecer, que ela tem um certo peso ideal. Porque hoje em dia eu acredito que muita gente romantiza esse negócio de emagrecimento, assim, de ficar quase raquético, assim, vamos dizer. Então, você acha que existe, assim, um certo limite ético de você chegar no paciente e você falar assim, olha, infelizmente eu não posso te ajudar, você tem um peso bom, eu não acho que você precisa tomar Mounjaro. Ou... Então, essa pergunta ela é importante, porque realmente existe até uma doença que é a anorexia, que a definição é a distorção da imagem corporal, né? O que é isso? O paciente, ele tá magro, e ele se olha no espelho e ele não consegue enxergar que ele tá magro. Isso é até uma doença mesmo, né? É tratado com remédio, é vista em conjunto muitas vezes pela endocrinologia junto com a psiquiatria, porque a pessoa, de forma assim, eu diria, involuntária, não é que ela tá ali assim, ela realmente ela se olha no espelho, ela enxerga que ela tá magra. E isso acaba sendo uma coisa doentia, né? Pessoa que chega a pesar 35, 40 quilos e continua achando que não tá bem. Então, isso é um extremo, mas existem, né, pessoas que estão dentro da faixa de peso normal e que quer perder peso, mas aí vai muito assim, né, depende do que ela quer perder, né. Então, ela está dentro da faixa do peso normal, mas, eu quero perder mais 1 ou 2 quilos porque eu tenho uma gordurinha localizada, né. Claro que não precisa ser com remédio, né, mas eu acho que a pessoa pode buscar uma melhor imagem do corpo, que, se ela quer, né, do mesmo jeito que tem gente que procura, né, um cirurgião plástico para colocar, por exemplo, silicone, né? Às vezes sem necessidade, né? Então, mas se for para ela se sentir bem com ela mesma, melhorar a autoestima dela, eu acho que é válido. Agora, o que não é válido é você realmente entrar nessas loucuras, né? Que tem algumas pessoas que acabam, de certa forma, não enxergando o limite, né? Então, ela fala, já tá bom, então... tá na hora de parar, né? Então, realmente tem que ter ética, assim como tem outras áreas, né? Que você tem, por exemplo, a cirurgia plástica, é um grande dilema também. Por quê? Porque às vezes a mulher ou o homem vai lá pro cirurgião plástico e fala, eu quero fazer tal coisa, mas ele fala, olha, mas não dá para fazer isso, né? Isso que você tá pedindo não tem como, né? E tem, assim, então um cirurgião plástico ético vai tentar colocar um freio e brecar, e agora aquele que tá enxergando só cifrão na frente, vai fazer, né? Agora que realmente precisa ter essa postura ética, tem, porque se você só fizer aquilo que o paciente quer, você acaba podendo prejudicar ele. Teve um caso que saiu recente na internet, que virou até polêmica, que o São Paulo estava usando, alguns dos seus jogadores foram recomendados a utilizar o Mounjaro. Como você vê essa visão, tipo, do jogador de futebol que necessita de faz um grande esforço físico, necessita de um bom preparo físico? Como você vê? Você vê isso de forma positiva, uma forma negativa? Eu acho que houve um erro aí de conceito, entendeu? Porque um atleta de futebol, ele é um atleta de alto desempenho, de alto rendimento. E é um atleta que ele tem que estar com o equilíbrio calórico correto.
E quando você... Então, assim, se você estivesse pensando nesse caso em redução de peso, né? Então, eu não sei muito bem qual foi a intenção, né, do Departamento Médico do São Paulo de agir dessa forma. Mas, por exemplo, se pensasse que eram porque eram atletas obesos, né, ou sobrepeso, eu acho que assim, atrapalharia muito o rendimento deles em campo, porque geraria um déficit calórico grande, né, e consequentemente você perderia desempenho. É muito diferente de você ser um atleta recreativo, de jogar futebol, então, eu vou tomar Monjaro, jogar futebol legal. Agora, quando você está numa equipe profissional, atletas de alto desempenho, você tem que otimizar tudo. E não acho que a estratégia da tirzepatide do Monjaro seja boa, porque, de repente, dependendo de como aquela pessoa for sensível ao medicamento, né, eu já tive casos assim de paciente perder mais peso do que eu imaginava que ia perder, porque era uma pessoa sensível, tirou muita fome, a pessoa não comia, então, por exemplo, em uma semana perdeu 1,5 kg, entendeu? E você imagina isso num atleta de alto desempenho, o cara de repente não tem fome, e não adianta, quando você toma um remédio desse e você não tem fome, até por um dos mecanismos de ação dele, que é retardar o esvaziamento gástrico, não adianta você querer enfiar comida goela abaixo, que não vai voltar tudo para trás, para frente, entendeu? E aí você imagina um atleta precisando jogar, não consegue comer, entendeu? Aí de repente o time precisando, né? Hoje em dia o futebol, o campeonato aqui no Brasil, o calendário é complicado, às vezes é 2 jogos por semana, quando não tem às vezes quase que 3 jogos no intervalo aí de 10 dias. Atleta tudo teoricamente em déficit calórico, eu acho que foi de certa forma uma atitude equivocada. E quais que são os riscos, assim, de usar Monjaro, assim? Tem alguma pessoa que você vê, assim, por exemplo, que ela tem alguma doença crônica, assim? Não, então, esse assunto é interessante. Porque, assim, ó, se você for ver, tem uma contraindicação para o uso de Monjaro, tá? Que é quando você tem um histórico de carcinoma medular de tireoide. Carcinoma medular de tireoide, existem 4 tipos principais de câncer de tireoide: papilífero, folicular, medular e anaplásico. O papilífero é muito, muito, muito comum. Assim, muito comum. De todos, né, se você pegar 100 pacientes com câncer de tireoide, a maioria vai ser papilífero. Folicular ali em segundo, medular muito pouco, e anaplásico, graças a Deus, raro, porque anaplásico é um dos cânceres mais agressivos que tem. Mas, por exemplo, esse carcinoma medular, por que tem essa contraindicação? Porque nos estudos com ratos, quando a tirzepatide, todo remédio quando ele vai ser lançado, antes dele ser testado em seres humanos, inicialmente ele é testado em modelos animais. Quando a tirzepatide foi testada em modelos animais, aumentou um pouco a incidência de carcinoma medular em ratos, entendeu? Quando isso foi feito, o estudo em humanos, isso não se verificou. Mas aí ficou essa história, né? Como teve lá na população de ratos, vamos ter cautela também com os seres humanos, né? Então, assim, a contraindicação principal é assim: se você tiver histórico de carcinoma medular de tireoide na sua família, não use Monjaro. O que eu acho que tá certo. Mas isso é muito raro, muito raro. Eu aqui em Avaré, nunca vi um carcinoma medular de tireoide. Eu fiz residência no Hospital das Clínicas em São Paulo, que é referência, né, do Brasil inteiro. Lá a gente tinha alguns grupos, né, porque existem algumas áreas, assim, você tem doenças genéticas, né, então tem uma área dentro da endocrinologia que chama neoplasia endócrina múltipla, que você tem várias neoplasias endócrinas, e uma delas está o carcinoma medular da tireoide junto com outros tipos de carcinoma. Então, assim, lá eu vi alguns casos porque drenava do Brasil inteiro, e assim, muito raro, né? Então, por exemplo, eu desconheço alguém em Avaré que tenha carcinoma medular de tireoide ou que já teve. Desconheço. Nem assim dizer, o fulano ouvi falar. Eu já tive vários pacientes com papilífero, com folicular, mas medular eu nunca vi. Então, assim, diante de tudo isso, praticamente, hoje em dia, é muito, muito difícil alguém não poder tomar tirzepatide. Aí hoje a questão de tomar ou não tirzepatide envolve um pouco isso que você tinha perguntado primeiro, o limite ético, né? E também pelo que o Emanuel falou, da automedicação. Então eu acho que hoje o grande problema da tirzepatide, do Ozempic, está em achar realmente a verdadeira indicação, tomar cuidado para não passar essa questão de, né,
da parte ética da pessoa querer perder aquilo que não precisa, e também da automedicação, que o Manuel falou, a pessoa achar que da noite pro dia ela virou médica e ela começa a se aplicar Monjaro, e ela vai titular dose, então ela decide se ela aumenta, ela decide se ela diminui, e aí depois quando dá alguma, desculpa a expressão, cagada, corre lá no consultório pra gente tentar corrigir, entendeu? Doutor, indo mais para a área de jovens, você vê um aumento da pressão estética nos jovens, tipo, com as redes sociais cada vez mais crescentes no mundo, cada vez mais da internet, você vê que esse aumento na pressão de ter um corpo perfeito, ter um físico perfeito, ter uma disposição perfeita, você vê que isso influencia muito na procura do Monjaro, que o público tem sido mais jovens ou mais pessoas que buscam uma boa saúde, buscam uma vida muito tranquila, sem muitos problemas ligados à obesidade, a ganho de peso, entre outras coisas? Acho que essa pressão estética que você está falando, ela não vem de agora não, ela já vem de algum tempo, porque você vê até pelas modelos, né, de passarela, sempre foram muito magras, magérrimas, né, e agora o que acontece é que se você for olhar, se você pegar, vocês que são novinhos, se vocês tiverem a oportunidade de ver fotos de antigamente, fotos assim, por exemplo, da década de 70, de 80, depois tenta dar Google e tenta procurar na internet. Você vê que a população ela era muito mais magra do que é hoje. Então, justamente por aquilo que a gente estava comentando no começo, né, de mudança de estilo de vida. Então, mas eu vejo assim, no meu ambiente, no dia a dia, eu tenho pacientes jovens, tenho pacientes de todas as idades, inclusive tem bastante paciente acima de 60 anos. Por que os acima de 60 anos? Porque eles precisam perder peso, não por essa pressão estética, né? Mas porque joelho dói, acima do peso, diabetes. Os pacientes de mais, eu diria assim, de mais meia idade, tem a parte da doença também, tem a parte estética. E os mais jovens realmente costumam ser até um pouco mais por estética. Mas essa pressão, ela já vem de algum tempo, né? Só que acaba se acentuando porque hoje em dia a gente tem, né, um diagnóstico um pouco maior, porque a gente tem um estilo de vida, em geral, diferente, né? Então, vou dar um grande exemplo aqui. Vocês dois, né? Vocês fazem atividade física? Você faz, né? Mas é corrido, né? Muito corrido. Mas você tá de parabéns por quê? Porque você consegue reservar o seu tempo, que é bastante corrido, e encaixar a atividade física nesse, né? Na sua rotina. Porque eu tenho bastante paciente, eu até entendo, ele fala, olha, eu não consigo fazer exercício porque eu trabalho, estudo, entendeu? E não tenho tempo, né? Não que isso seja uma desculpa, mas a gente entende, né? Tem hora que realmente, né, falta tempo. Mas quando a pessoa consegue, né? Eu também trabalho bastante, tento sempre encaixar atividade física. Acordo 5:30 da manhã, procuro treinar das 6 até umas 7 meu jiu-jitsu, à noite eu vou na musculação, então a gente sempre tenta encaixar um tempo de treino. Mas não é todo mundo que consegue, né? Então essa vida corrida, ela acaba fazendo com que as pessoas tenham menos tempo de comer bem, se exercitar, ganhar peso e acaba depois tendo que procurar uma ajuda para corrigir isso, né? Acho que até a ansiedade, assim, às vezes acaba... Não sei se as pessoas antigamente tinham mais ansiedade, às vezes depressão também. Acaba criando até, acho que até uma certa compulsão alimentar, né? Sim, então, a gente vê muito que, diferente da obesidade, né, que às vezes ela já vem já com uma genética, já vem com um histórico familiar, que é uma doença crônica. Eu tenho, às vezes, casos de pacientes que me procuram que falam assim, olha, até, por exemplo, os 30 anos eu tinha um peso normal, mas de repente acontece algum evento, né, um trauma, uma perda, um luto, a pessoa desenvolve uma ansiedade, uma compulsão, acaba engordando 20 quilos, 30 quilos. E para esses pacientes é mais fácil fazer aquilo que você havia perguntado sobre a dependência. Então, assim, e não dizendo dependência, mas necessidade, esses pacientes, eles têm uma grande taxa de sucesso em que às vezes você usa o remédio, né? Você faz um tratamento bem feito, ele chega no peso normal, faz um período de manutenção, vai tirando o remédio e ele consegue ficar sem o remédio e mantendo o peso com acompanhamento. Já os que são assim, por exemplo, pegar uma pessoa que ela é obesa desde pequenininha, ela emagrecer, ela tem que estar sempre controlando, né? E tem uma chance maior de ter que usar o remédio por mais tempo, mas não por dependência, mas por necessidade.
Agora, isso que você falou, sim, tem muita gente que ansiedade, depressão, acaba desenvolvendo compulsão. Pra gente finalizar nosso pequeno bate-papo, né? Qual que é a sua visão do futuro para a medicina? O que você vê que você espera, na sua opinião pessoal, que aconteça, que evolua, para a gente ter um mundo cada vez mais saudável, cada vez menos dependente desses meios que muitas vezes as pessoas utilizam por conta própria e que podem gerar tragédias ou até mesmo a pior de todos, que é a morte? Então, para a medicina, a tecnologia tem avançado, né? Então, falando em geral, eu espero que, né, as big pharmas que a gente fala, que são as grandes indústrias, elas continuem desenvolvendo bons remédios, né? Principalmente na área oncológica. A gente hoje em dia tem imunobiológicos que têm ajudado. Hoje, assim, acho que se você perguntar para uma pessoa assim, ou para um médico, se você pudesse escolher uma área da medicina que você pudesse curar, acho que 99 falaria, olha, então vamos procurar curar o câncer, né? Então, assim, a minha grande expectativa é que o pessoal possa desenvolver bons remédios nesse campo, que possam também baratear, porque hoje em dia é muito caro. Você pega hoje, eu falei em relação à Unimed, né? Então, na época que eu fui diretor, hoje você pegar não só da Unimed, mas dos grandes planos de saúde, o que mata os planos de saúde são os remédios justamente para o tratamento de câncer, que são caros. Tem paciente que chega a gastar R$100 mil por mês e que o convênio tem que pagar. E então, assim, tem muita indústria farmacêutica ganhando muito dinheiro com isso. Mas eu espero que eles possam continuar desenvolvendo bons remédios, baratear. E da minha área, o que eu vejo é que, assim, foi uma grande virada de chave em relação à obesidade. Esses remédios que a gente chama de análogos de GLP-1, canetas emagrecedoras, que tem muito paciente hoje emagrecendo, conseguindo manter peso, coisa que antigamente só conseguia com bariátrica. Tem mais para frente um remédio aí muito bom para ser lançado, que é a retatrutida, que, na minha opinião, o laboratório só não lançou porque quem é o fabricante da retatrutida é o mesmo do tirzepatida, que é Eli Lilly. E ele não vai colocar um remédio melhor que o que já tem. Ele já tem o líder de mercado, que é a tirzepatida. Então ele vai segurar ao máximo esse outro remédio. Quando começar a tirzepatida por algum motivo ficar assim mais obsoleta, ou surgir uma outra indústria que lance algum remédio para ameaçar, ele vai lá e vai lançar a retatrutida. Mas, assim, do ponto de vista para o futuro, os pacientes com obesidade têm, assim, um grande futuro, porque tem saído ótimos remédios. Até a cirurgia bariátrica, no meu modo de ver, vai ser sempre necessária, mas um pouco menos necessária no futuro, por conta justamente desses avanços com esses remédios. Doutor, a gente gostou muito de te receber aqui no nosso podcast e eu queria agradecer também a presença do Emanuel e agradecer por esse podcast. E um adendo. Não se automediquem com Mounjaro, procurem o Dr. Leandro. Exato. Ou algum outro endocrinologista, mas a automedicação realmente é muito perigosa. Obrigado, agradeço o convite, foi um prazer aqui estar com vocês. E tendo outra oportunidade, pode chamar que eu venho. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.